gente vai começar com a doutora Sofia Aragão, que é endocrinologista pediátrica, formada pelo Unifor, especialista em saúde da família pelo UFC, pediatra pelo HU em Fortaleza, e endocrinologista pediátrica pelo UFPE. O tema da aula de hoje é cetoacidose diabética. Muito obrigada, professora, por a senhora ter aceitado participar com a gente, e eu tenho certeza que vai ser uma aula excelente. Boa noite, obrigada pelo convite. Vou compartilhar aqui a tela, tá? Tá certo. Tá aparecendo aí para vocês? Tá sim. E tá passando os slides? Sim. Pronto. Aí eu vou começar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper e perguntar sem problema, tá certo? Ao longo da aula mesmo. Tá certo. Pois bem, como já fui apresentada, meu nome é Sofia, sou pediatra endocrinologista. Fiquei para apresentar para vocês um tema que eu gosto muito, que é a cetoacidose diabética. Vamos conversar um pouquinho essa noite sobre a cetoacidose diabética, né? Uma pequena introdução. Cetoacidose é um conjunto de alterações clínicas e laboratoriais decorrente da insuficiente ação da insulina e consequente aumento da produção de hormônios contrarreguladores da insulina em resposta a alguma situação de estresse. O edema cerebral, a acidose e distúrbios hidroeletrolíticos graves constituem a principal causa de morte em crianças e adolescentes com diabetes mellitus, muitas vezes por consequência até do próprio tratamento, né? A gente vai ver mais na frente que algumas dessas complicações são decorrentes do próprio tratamento. Então, daí o cuidado de intervir e das ações o cuidado que a gente tem que ter, tanto de identificar, intervir o mais precoce possível, e o cuidado também na hora de tratar, porque as principais complicações são decorrentes do próprio tratamento. A terapia hidroeletrolítica ela é importante e tem por objetivo a reparação intravascular, devendo ser iniciada prioritariamente, e a insulinoterapia, que vai ter a redução a insulinoterapia vai fazer com que ocorra o controle, a normalização da glicemia e, consequentemente, também da cetogênese. A cetoacidose diabética é um distúrbio metabólico agudo associado principalmente ao diabetes mellitus tipo 1. 50% é responsável por 50% das mortes em diabetes de até os 24 anos de idade. 25% a 40% das vezes é a manifestação inicial do diabetes mellitus tipo 1 em crianças e adolescentes, e é a descompensação aguda mais grave em crianças e adolescentes diabéticos. E não acontece só em pacientes em primo diagnóstico, em primo descompensação. Também atenção a pacientes que já têm o diagnóstico e que vêm a ter o quadro de cetoacidose diabética, né? Então, nesses casos, a gente tem que ficar atentos. A maioria das vezes acontece por esquema inadequado, paciente com falta de adesão ao tratamento, alimento não segue a alimentação, atividade física inadequada, omite doses da insulina, às vezes não entende a receita, né? Distúrbios psicológicos, psiquiátricos, que acaba tendo omissão de doses, e principalmente, em se tratando de criança, a negligência, né? A gente está falando de criança, a grande maioria das vezes ali, crianças de 3 a até 8, 9 anos de idade, a principal, essa idade, principalmente, até os 10 anos de idade, a criança ela precisa totalmente de um adulto para, na verdade, até a adolescência, né? Até mesmo a adolescência, a gente pede que sejam supervisionados por um adulto, mas a gente já, desde cedo, durante o tratamento, durante as consultas, a gente já incentiva o paciente ao automonitoramento, ao autocuidado, a que ele mesmo aplique a insulina, porém, sempre supervisionada por um adulto, certo? É importante que mesmo os adolescentes, eles sejam supervisionados. Então, na criança pequenininha, a negligência dos cuidados, isso já vai falar, aquela criança de 5, 6 anos de idade que está constantemente internando por conta de cetoacidose diabética, isso
deve se ligar o sinal de alerta para negligência, certo? Em relação ao diabetes, a cetoacidose ela é uma complicação do diabetes que pode acontecer em qualquer tipo, mas é mais frequente no diabetes tipo 1, né? Aquele desencadeado por uma autoimunidade, onde o organismo ele produz autoanticorpos contra as células betas. Diabetes tipo 2 também vai acontecer, pode acontecer, e na adolescência, principalmente crianças e adolescentes, não é tão incomum a abertura de um quadro de cetoacidose diabética, diferente do adulto, que não é tão comum. Em adolescentes é um pouco mais comum do que acontece no adulto, abrir um quadro de cetoacidose diabética no diabetes tipo 2. Então, o diabetes tipo 2 é aquele que vai ter normalmente relacionado à obesidade com resistência insulínica, e outros tipos, como diabetes gestacional, MOD, diabetes monogênico de causa genética. Então, outros tipos de diabetes também podem causar cetoacidose diabética. Porém, o mais comum realmente é no diabetes tipo 1. E para entender o porquê que vai acontecer toda aquela cascata, aquela sequência de eventos que a gente já sabe e vai ver aqui mais na frente que vai acontecer na cetoacidose diabética. A gente tem algum estresse, alguma infecção, ou insuficiência, no caso da primodescompensação, onde eu tenho a insulina insuficiente, uma deficiência absoluta ou até relativa de insulina, né? Vai acontecer a deficiência de insulina, e vai ter um desequilíbrio. O organismo, a gente tem meio que um equilíbrio entre o anabolismo, o catabolismo. A insulina, ela faz parte das reações anabólicas. Os hormônios contrarreguladores, glucagon, catecolaminas, cortisol, GH, eles são os contrarreguladores da ação da insulina, eles vão fazer o efeito de catabólicos, certo? Então, à medida que... O que é que a insulina faz? A insulina, ela faz com que a glicose, que está no sangue, né, no capilar, ele passa para a célula. Então, a insulina ela vai tirar a glicose do sangue para a célula, né? Se eu não tenho insulina, essa glicose não vai entrar para dentro da célula, não vai ter energia para as reações metabólicas, para o organismo, né? Porém, não dá para a gente viver sem energia, não dá para ficar. Então, o organismo ele vai ter mecanismos compensatórios para poder buscar essa energia de algum lugar. Então, como não tenho insulina, eu vou buscar energia de outra forma, né? Então, eu vou ter quebra das gorduras, das proteínas, aumento de lipólise, aumento da proteólise, para que dessa forma eu tenha moléculas de glicose. A glicogenólise, que é a quebra do glicogênio. O glicogênio, ele é a nossa fonte energética, né, de glicose. O excesso de glicose ele vai ser convertido em glicogênio ali como uma reserva energética. Então, na falta de insulina, na falta de glicose, o organismo ele vai se usar de meios para compensar dessa forma, tirando das reservas, certo? Esse mecanismo de aumento da lipólise, aumento da proteólise, aumento da glicogenólise, aumento da gliconeogênese, que é exatamente esse processo de formação de moléculas de glicose a partir de outras moléculas, isso vai gerar a hiperglicemia, que a gente já sabe que acontece na cetoacidose, certo? A hiperglicemia vai aumentar a glicose no sangue. A glicose que já está alta, porque a insulina não está levando para dentro da célula, então já tem uma hiperglicemia, aumenta mais a glicose ainda. Essa glicose que não consegue entrar, fica mais alta ainda. Consequentemente, o que é que eu vou ter? Se eu vou ter glicose alta no sangue, esse sangue vai passar ali pelo capilar no rim, fazendo com que tenha uma maior perda de glicose no sangue, uma glicosúria. A glicose puxa a água, causando uma diurese osmótica, e junto com a água vai perder água, não só a água, mas também eletrólitos, certo? Vou perder sódio, vou perder potássio, causando uma desidratação. Prejudica a função renal, aumento da hiperosmolaridade. O processo de lipólise, que já a quebra da molécula de glicose, da proteína, vai aumentar ácidos graxos, que vão aumentar a cetogênese,
aumentar os cetoácidos, causando acidose. A própria desidratação também aumenta o lactato, piorando a acidose, certo? Então, é um processo que costuma ser, uma vez que começa, é uma bola de neve, uma coisa puxando a outra, que puxa a outra, certo? E aí, eu tenho a ação dos hormônios contrarreguladores, que vai estimular glicogenólise hepática e muscular, neoglicogênese, lipólise, proteólise, tem uma resistência à insulina, os ácidos graxos livres vão acabar a produção por conta da proteólise, da lipólise, cetônicos, que são os dois principais corpos cetônicos que a gente consegue identificar. O catabolismo gerado pelos hormônios contrarregulatórios é o que vai gerar perda de peso, certo? E a cetonemia e hiperglicemia gerando a cetonúria, glicosúria e diurese osmótica, causando a perda de eletrólitos na urina também. Então, como eu falei, o que é que vai acontecer? Eu tenho uma bola de neve que vai cada vez mais piorando. Então, o aumento dos corpos cetônicos, a própria cetonemia, aumento dos corpos cetônicos pode dar vômitos, certo? Os vômitos, pessoa vomitando, vai piorar a desidratação. Essa desidratação faz com que reduza a filtração glomerular, diminui a eliminação renal de glicose e corpos cetônicos, aumentando mais ainda a glicose e cetonemia. A hipovolemia também vai reduzir a filtração glomerular, indo para o mesmo canto. A hipovolemia também, redução da perfusão tecidual, aumenta os ácido lático, aumenta a cetonemia. E todo esse processo também de hipovolemia, de desidratação, ativa o sistema renina, angiotensina, aldosterona, ativando diurese osmótica e perda de eletrólitos. Então, é uma cascata de eventos que só vai piorar. Então, a etiologia da cetoacidose, a grande maioria das vezes, são por causas infecciosas, virais ou bacterianas, mas em pacientes que já são diabéticos, também pode acontecer por a falta de adesão a tratamento, algum estresse emocional. Em 25% a 40% das vezes vai ser a abertura do quadro, né, a primodescompensação, e algumas vezes, 25% dos casos, não se encontra um fator causal, certo? Para o diagnóstico da cetoacidose, envolve tanto os fatores clínicos quanto laboratoriais. Lembrar daqueles 4 P's do diagnóstico de diabetes, que o paciente ele vai apresentar não só na abertura do quadro do diabetes, mas também na descompensação para a cetoacidose. O paciente ele vem com a história, com um tempo já de polidipsia, poliúria, polifagia e perda de peso. Essa poliúria, algumas vezes, ela vem de maneira já bem nítida, outras podem se manifestar como uma noctúria, aquela criança que já não fazia mais xixi na cama, volta a fazer xixi. Então, naqueles primeiros sinais, pode ser só uma noctúria, né? Mas quando o quadro já bem claro, já, aí a poliúria se intensifica mais, né? Náuseas, vômitos por conta da acidose, por conta da cetonemia, dor abdominal, anorexia, rubor facial, desidratação, hipotensão, respiração de Kussmaul, já para tentativa de compensar a acidose metabólica, redução da perfusão periférica. Em casos mais graves, a gente pode encontrar também sonolência e rebaixamento do nível de consciência, coma, fraqueza muscular e hipertermia. O diagnóstico laboratorial, eu costumo sempre dizer, o nome já diz, cetoacidose diabética. Cetonemia, né? Então, eu tenho que ter a presença de cetonúria ou cetonas séricas, né? Ou a sérica ou a urinária. Na emergência ali no hospital, às vezes acaba sendo mais rápido a cetonúria, uma fita de cetonúria, ou o próprio sumário de urina. A acidose metabólica, a gente vai ver pela gasometria arterial, um pH menor do que 7,3, um bicarbonato menor do que 15, e diabético, uma glicemia maior do que 200. Então, de acordo com a gasometria arterial, a gente pode classificar a cetoacidose em leve, moderada e grave.
Cetoacidose leve, eu vou ter o pH entre 7,2 e 7,3, um bicarbonato entre 10 e 15. Moderada, pH de 7,1 a 7,2, com bicarbonato de 5 a 10. Grave, pH de 7, menor do que 7,1, bicarbonato menor do que 5. Lembrando que essa gravidade da cetoacidose a gente vai ter pela gasometria inicial. E, idealmente, essa gasometria deve ser colhida depois da primeira expansão. O paciente ele vai chegar bem desidratado, bem grave. A gente vai ver um pouquinho mais na frente que a gente vai ter que a primeira fase do tratamento é a expansão, a gente vai expandir, fazer uma expansão volêmica nesse paciente com soro fisiológico. Então, só o fato de eu hidratar inicialmente esse paciente já vai melhorando um pouquinho a desidratação, já melhora um pouco da acidose. Então, idealmente que essa gasometria seja colhida depois da primeira expansão, pelo menos, que eu já vou ter uma melhora desse meu pH só com a primeira expansão. Outras características clínico-metabólicas que a gente pode encontrar no paciente com cetoacidose diabética. O paciente ele vai ter uma hiperosmolaridade devido à hiperglicemia. Pode acontecer também hiperlipidemia. Então, se for um paciente que a gente for pedir perfil lipídico do paciente naquele momento da descompensação, vai vir totalmente alterado, lipídios, triglicerídeos. Então, a gente normalmente nem pede nesse primeiro momento, espera compensar para depois pedir exames dessa parte metabólica, né? Pode ter hiperlipidemia só pelo descontrole metabólico. Distúrbio hidroeletrolítico, normalmente o sódio ele está baixo por diluição osmolar, secundária à hiperglicemia, e o potássio ele pode ser normal, baixo ou elevado pela acidose. A gente vai ver um pouquinho mais na frente o que acontece. O potássio, quando eu tenho uma acidose, um meio ácido, o potássio, que é o principal íon intracelular, ele, em situações de acidose, quando o meio está ácido, ele sai da célula e vai para o plasma, para o extracelular. Então, em situações onde eu tenho acidose, esse potássio sai e vai para o plasma, né? Então, à medida que eu vou, nos meus exames iniciais ali, pode ser que o potássio esteja até alto, ou normal, mas à medida que eu corrigir essa acidose, esse potássio vai voltar para dentro da célula e o potássio tende a cair, certo? Então, é importante lembrar disso no tratamento da cetoacidose. Outros achados importantes, leucocitose, inclusive às vezes com desvio à esquerda, sugerindo algumas vezes até infecção bacteriana. Isso é importante a gente lembrar, porque nem sempre eu vou ter ali um hemograma com leucocitose com desvio à esquerda, isso quer dizer infecção, né? Eu tenho que levar em conta outros fatores, porque só um hemograma com leucocitose, isso aí pode ser só da cetoacidose, certo? Lógico, se eu tiver um contexto com febre, alguma tosse, outros sintomas que surgiram, pareçam infecção bacteriana, eu devo levar em conta. Se não, se eu estou na dúvida, repete o hemograma depois da cetoacidose para a gente ter, e que a gente consegue, inclusive, observar a leucocitose que tinha antes, quando eu não tenho uma infecção associada, vem um hemograma normal, quando colhido depois da cetoacidose, certo? A creatinina, ela pode ter uma elevação factícia somente pelo aumento dos corpos cetônicos, né? De maneira que, na suspeita de uma insuficiência renal, de uma alteração da função renal, eu vou me basear como parâmetro mais pela uremia do que pela creatinina, porque essa creatinina ela vai estar falsamente alterada, né? Posso ter aumento de amilase, aumento da amilase salivar. Alguns casos pode ter, de maneira mais rara, pancreatite, eu não vou me basear só pela amilase, na pancreatite eu vou ter aumento de lipase também, aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial devido ao volume circulatório constricto, aumento do estresse, do abdominal, inclusive às vezes ilho paralítico, mas que regride logo na hidratação, nas primeiras fases do tratamento, quando a gente hidrata o paciente, já tende a melhorar do abdominal, e dor retroesternal e dispneia devido à hiperventilação à respiração de Kussmaul. Como diagnóstico diferencial, todas as causas de acidose lática, errinato do metabolismo, intoxicação exógena por salicilato, por teofilina, infecções do sistema nervoso central, traumatismo crânioencefálico, onde eu tenho rebaixamento sensório, coma, gastroenterocolite aguda com acidose metabólica, coma hiperosmolar,
acidose tubular renal e abdômen agudo cirúrgico. A dor abdominal, a dor abdominal com a desidratação, pode simular um abdômen agudo cirúrgico. Então, importante o exame físico, importante, principalmente, lembrar que a cetoacidose diabética pode simular um abdômen agudo, lembrar de fazer, que já faz parte da rotina da emergência, solicitar glicemia de pacientes que chegam com alteração no nível de consciência, que chegam graves na emergência, certo? O tratamento tem aquela parte inicial, né? O ABC da reanimação, avaliar a permeabilidade da via aérea, integridade do sistema respiratório, a avaliação do sistema circulatório, avaliação da integridade neurológica do paciente. O tratamento, a gente normalmente, às vezes, usa protocolos de tratamento, porém, o tratamento ele deve ser individualizado, cada paciente deve ter o seu plano terapêutico e deve ser reavaliado frequentemente. Costumo dizer que aquele paciente que chegou no seu plantão, acabou o plantão ali para você. Você vai ter que colar nele, ficar com ele o tempo todo, monitorização de hora em hora, ficar em cima do paciente. E o tratamento da condição em si, da cetoacidose diabética, costuma um tripé, né, que eu tenho que cuidar. Hidratação, correção do distúrbio eletrolítico e insulinoterapia. Lembrar também de tratar o fator precipitante. Se for uma infecção, uma pneumonia, uma infecção intestinal, tratar o fator precipitante, mas sem esquecer a tríade de hidratação, correção do distúrbio eletrolítico e insulinoterapia. O paciente chegou na emergência, ficar atento aos sinais vitais, frequência cardíaca, frequência respiratória, PA, perfusão, avaliar o grau de desidratação até para eu saber como que vai ser meu tratamento, nível de consciência pela escala de coma de Glasgow, presença de respiração acidótica, hálito cetótico, respiração de Kussmaul, já são sinais que a gente vai tendo ali já na avaliação inicial do paciente. Pesquisa de foco infeccioso, realização de glicemia capilar, glicosúria e cetonúria, certo? É um paciente grave, um paciente de cuidados intensivos, onde eu preciso de 2 acessos venosos calibrosos. Critérios para internamento de UTI: cetoacidose moderada e grave, sinais de choque ou instabilidade hemodinâmica, nível de consciência rebaixado, coma, confusão mental, alto risco de edema cerebral. Quais são os pacientes com maior risco de edema cerebral? Aqueles que já vêm com muito tempo de sintomas, menores do que 5 anos de idade, altos níveis de ureia nos primeiros exames, baixos níveis de CO2, glicoses muito altas, alterações eletrolíticas graves com mudança do ECG, condições inadequadas de tratamento e ou monitorização nas unidades de emergência. Lembrando que eu estou falando aqui de critério de internamento de UTI, porém, idealmente, todo paciente com cetoacidose diabética deve ser tratado em cuidados semi-intensivos. Se não é na UTI, a gente sabe a limitação do nosso sistema único de saúde, não tem vaga de UTI para todo mundo. É um paciente que deve estar na reanimação, no eixo vermelho, então é um paciente que merece um cuidado de semi-intensiva, monitorização ali de horário, certo? Então, a primeira fase do tratamento, ela consiste na fase de expansão. Eu vou hidratar o meu paciente. Expansão volêmica, soro fisiológico ou ringue lactato. A gente começa com 20 ml por quilo, porém, eu posso repetir 20 ml por quilo rápido, em 20 a 30 minutos, reavaliando se ainda estiver seco, ainda estiver descompensado, que a maioria das vezes vai estar, principalmente nos casos moderados a graves, o paciente chega muito seco, a gente às vezes precisa fazer 3 ou mais expansões volêmicas, então repetir a expansão até se obter estabilidade hemodinâmica. Normalmente, não ultrapassar 3 expansões em 1 hora, né? Então, não ultrapassar 60 ml por quilo por hora. Caso o paciente com 3 expansões não sair não obter estabilidade hemodinâmica, pensar em sepse, aí começar a pensar em cuidados, iniciar a droga vasoativa, porém, se você vê, não tem sinal de sepse, é só o paciente realmente seco, pode ser que realmente precise infundir mais líquido, infundir mais soro, até que ele saia do choque, certo?
A segunda hora, a fase de manutenção. Então, já tirei o meu paciente ali da desidratação grave, agora eu vou ter a manutenção. A manutenção, ela deve ser ainda endovenosa. A gente usa a regra de Holiday para calcular a cota hídrica do meu paciente nas 24 horas. Vou utilizar junto com a manutenção ela deve ser feita nas próximas 48 horas, eu não tenho pressa em fazer essa manutenção, é a regra de Holiday, mas a reposição de perdas, a gente estima que as perdas sejam em torno de 5 a 10% de peso. Então, eu vou calcular pela regra de Holiday a reposição das perdas menos o que eu fiz de expansão. Então, se eu precisei fazer 1.000 ml de expansão, eu vou calcular a regra de Holiday. A regra de Holiday, a gente calcula a cota hídrica basal do meu paciente assim, normalmente a hidratação de manutenção que a gente faz nos pacientes que estão dieta zero, na enfermaria, a gente usa essa regra de Holiday. A cota hídrica diária que aquele paciente precisa para manter o metabolismo basal, certo? Então, considerando um paciente, vamos supor, esse paciente da cetoacidose também, mas qualquer outro paciente de enfermaria, por exemplo, que está esperando em dieta zero, esperando uma cirurgia, a gente vai deixar a hidratação venosa e a quantidade de líquido que a gente vai calcular para essa hidratação venosa, a gente se baseia pela regra de Holiday. Até 10 quilos, 100 ml por quilo, de 10 a 20 quilos, 1.000 ml mais 50 vezes o que passa de 10, por exemplo, o paciente de 15 quilos, 50 vezes 5, mais 1.000, mais do que 20 quilos, 1.500 mais 20 vezes o que passa de 20, no caso, 25 quilos, 5 vezes 20 mais 1.500, certo? Com essa regra de Holiday, eu encontro a cota hídrica das 24 horas. O paciente de cetoacidose diabética, eu vou repor as perdas, então, além do Holiday, vou 5 a 10% do peso, menos o que eu fiz de expansão. Esse volume que eu encontrei, ele vai ser reposto ao longo das 48 horas subsequentes, certo? Nos pacientes com em que a glicemia está acima de 250, a gente faz essa hidratação somente com soro fisiológico. Quando a glicemia vai se aproximando de 250 para baixo, a gente troca esse soro fisiológico ou por uma solução de soro glicofisiológico, que é um soro onde eu já tenho soro fisiológico e soro glicosado, certo? Ou se eu não tenho na minha unidade um soro glicofísio, eu posso fazer o meu soro glicofísio, botando uma proporção de 1 para 1 de soro glicosado 5% e soro fisiológico, certo? Se a glicemia estiver caindo rápido demais, mais do que 100 miligramas por decilitro, a gente troca esse soro por bota mais glicose, bota um soro glicosado a 7,5%, um soro glicosado a 10%. Então, o importante é que essa glicose diminua, mas não caia de maneira rápida demais, certo? A hidratação, a alimentação por via oral, ela deve iniciar assim que o paciente apresente melhora clínica e recuperação da integridade neurológica. Então, quanto o paciente já esteja bem acordado, a gente deve começar o quanto antes a alimentação por via oral. Outro pilar do tratamento, além da hidratação, é a insulinoterapia, né? Por mais que eu precise tratar e a prioridade no tratamento seja a hidratação, o que vai tirar o meu paciente da cetogênese, daquela cadeia, né? daquela bola de neve, é a insulinoterapia, né? A insulina ela vai reduzir os níveis de glicemia e reduzir a cetogênese, né? Então, ela deve ser iniciada após a fase de expansão e lembra daqueles 2 acessos venosos que eu disse que o paciente tinha que ter, vai ter que ser exclusivamente para a infusão da insulina, certo? Um fica para hidratação, medicações, e o outro é exclusivamente para a insulina. Na pediatria, não há mais recomendação de bolos inicial de insulina. A gente faz o tratamento com insulina regular via endovenosa em bomba de infusão contínua, onde a gente faz a infusão de 0,1 unidade por quilo por hora, até a resolução da acidose. Quando a glicemia chega próximo a 250 ou está tendo uma queda maior do que 100 miligramas por decilitro na glicemia,
a gente muda a velocidade de infusão da bomba para 0,05 unidades por quilo por hora. Normalmente a gente usa um esquemazinho padrão, né? Se eu diluo, eu pego 50 unidades de insulina regular em 500 ml de soro, eu vou ter uma solução onde eu tenho 0,1 unidade por ml, certo? Isso é mais para facilitar minhas contas. Se eu tenho que infundir 0,1 unidade por quilo por hora e eu tenho uma solução de 0,1 unidade por ml, basta eu pegar o peso em ml, um paciente de 15 quilos. Eu vou fazer essa solução, 50 unidades em 500 ml de soro, infundir 15 ml horas, certo? Então, esse 15 ml hora, eu já estou fazendo 0,1 unidade por quilo por hora, certo? Alguns cuidados que a gente tem que ter é de lavar o equipo com a solução. Então, quando eu faço essa solução de 50 unidades de insulina com 500 ml de soro, eu devo primeiro derramar um pouquinho para lavar todo o equipo, para que tenha insulina em todo o equipo, certo? E trocar o frasco a cada 6 horas, porque é o tempo que a insulina, o tempo de vida, de meia-vida de ação da insulina ali fora da geladeira, certo? A insulina, ela deve ser guardada dentro da geladeira para que ela dure mais, né? Então, como o paciente que está em cetoacidose, ele tá ali, a infusão está contínua, a insulina está ali no soro, passou de 6 horas, aquela insulina ela já não tem mais ação, então eu tenho que trocar, mesmo que ainda tenha metade do soro, eu tenho que trocar essa insulina, esse soro, esse frasco a cada 6 horas. A insulinoterapia, eu vou manter, né, até a melhora das glicemias, resolução da cetose e da acidose. Quando o paciente já está bem, com melhora a resolução da cetose e da acidose, o paciente já está bem, acordado, está esperto, acordou, já vou iniciar a dieta, certo? A gente vai desligar a bomba, né? O paciente está bem, vamos desligar a bomba de insulina. Meia hora antes de desligar a bomba, eu tenho que aplicar 0,1 unidade por quilo de insulina regular. Por quê? Né? O paciente em bomba de insulina, eu estou ali toda hora liberando um pouquinho de insulina, né? Então, no momento que eu desligo a bomba, poucas horas depois eu já não tenho mais insulina. Então, se não tiver essa insulina prévia, se eu não aplicar a insulina 30 minutos antes por via subcutânea ou intramuscular, na hora que eu desligo a bomba, poucos minutos, o paciente pode voltar a entrar em cetoacidose, certo? Então, se eu aplico por via subcutânea ou intramuscular 30 minutos antes, esses 30 minutos antes é o tempo de ação da insulina regular, certo? Então, quando eu desligo a bomba, após 30 minutos, não vou ter mais insulina pelaquela bomba, não vai ter mais aquela liberação gota a gota da insulina, mas eu já tenho nível de insulina na circulação daquela insulina que eu apliquei meia hora antes, certo? Aí inicia o esquema normal de insulinoterapia, NPH irregular, certo? Hoje em dia, alguns protocolos já estão usando, inclusive, em vez da insulina regular, as insulinas ultras rápidas, no protocolo de cetoacidose diabética. Mas para o sul, sudeste, o pessoal já faz nos hospitais, em vez de usar a insulina regular, as insulinas de ação ultra rápida, que elas são insulinas melhores, com início de ação em 15 minutos. Mas aqui a gente ainda usa a insulina regular. Outro pilar do tratamento são os eletrólitos, né? Então, o potássio é a principal preocupação. Dentre os eletrólitos, o potássio é a nossa principal preocupação. Por quê? Aquela história que eu já falei, o potássio corporal total, ele vai estar diminuído, porque eu vou ter diurese osmótica. Quando eu perco água, vai também eletrólitos, né? Então, o potássio, de modo geral, ele vai estar diminuído. Então, o potássio corporal total vai estar diminuído pela diurese osmótica e pela ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Porém, a acidose faz com que o potássio saia de dentro da célula e venha para o extracelular. Então, eu vou ter um potássio extracelular, a concentração de potássio extracelular aumentada, mas é falsamente aumentada, porque na hora que eu aplico a insulina e corrijo a minha desidratação, corrijo a minha cetoacidose,
esse potássio ele vai ser deslocado para o intracelular. Então, eu vou ter uma queda brusca do potássio, gerando complicações, podendo gerar, inclusive, arritmias, distúrbios de condução, que podem levar o paciente inclusive, à morte, certo? Então, a reposição do potássio, ela deve ser feita já no soro de manutenção, naquela segunda hora, naquela segunda fase. Se eu tiver diurese, importante, eu só vou infundir potássio se eu tiver diurese, e para todos os pacientes com potássio menor do que 6,5, certo? A quantidade de potássio que eu vou infundir varia de acordo com com o meu potássio sérico, né? Se tiver menor, eu vou precisar dar mais potássio. Se tiver acima de 6,5, eu não preciso. Basta o soro fisiológico, o soro glicofisiológico, certo? Mas se tiver abaixo de 6,5, eu preciso infundir potássio. A reposição de bicarbonato ela não é recomendada de rotina, principalmente por facilitar a ocorrência de edema cerebral. Sempre considerar aí situações extremas em que eu devo considerar repor, mas ainda é considerar, né? Não é mandatório repor. Após a primeira hora, a primeira fase de reposição hídrica, se o pH ainda for inferior a 6,9, e em pacientes com hipercalemia grave, que tem a repercussão no eletrocardiograma, com alto risco de morte, certo? Reposição de fósforo também não tem evidência de que essa reposição esteja relacionada a benefícios clínicos. Algumas indicações que deve considerar repor: insuficiência cardíacas congestivas, pneumonias ou outras causas de hipóxia. Realmente é bem mais raro. E como eu vou monitorizar meu paciente? Importantíssimo a reavaliação e a monitorização. Glicemia capilar de hora em hora, nas primeiras 12 horas, é aquele paciente que eu disse que você não pode sair de perto dele, né? Então, glicemia capilar de hora em hora, até as primeiras 12 horas, de 2 em 2 horas até a melhora da cetoacidose, posteriormente de acordo com o regime de insulina, né? Então, a partir do momento que eu começo a fazer insulina NPH irregular, as medidas elas não precisam ser mais de hora em hora, de 2 em 2 horas, vai ser de acordo com a administração da insulina. Cetonemia a cada 6 horas, glicosúria e cetonúria a cada micção. Lembrar que a glicosúria e a cetonúria, quando eu vou avaliar, é importante que eu lembre que tem que ser de urina recente, né? Se eu for ver uma urina de há 2 horas atrás, o momento já é diferente, né? Então, se eu fiz expansão, se eu melhorei a acidose, então, idealmente, a micção, a diurese, ela deve ser avaliada a cada medida que eu faço, certo? Importante ver a gasometria venosa com eletrólitos a cada 2 a 4 horas até a resolução da acidose. Depois que o paciente sai da acidose, não tem necessidade de eu estar pedindo a gasometria. A gasometria arterial é um exame extremamente doloroso, que a gente realmente deve repensar em fazer, mas na cetoacidose diabética é uma das condições em que deve ser feita mesmo, certo? Mas quando melhorou a cetoacidose, já não tem mais necessidade. Ureia e creatinina, importante na admissão e conforme a necessidade. Osmolaridade sérica a cada 6 horas. Hemograma na admissão e conforme a necessidade posteriormente. Um eletrocardiograma em cetoacidose grave ou situações em que eu tenho distúrbio do potássio. Complicações da cetoacidose diabética. Uma das principais, não só da cetoacidose, mas também do tratamento em si, hipoglicemia, certo? A hipocalemia já é consequência do tratamento, arritmias cardíacas já por consequência da hipocalemia, dos distúrbios eletrolíticos, edema pulmonar e a mais temida, edema cerebral, certo? Quais são os sinais que eu vou identificar o paciente com edema cerebral? Aquele paciente que inicia uma cefaleia súbita, alteração do sensório, mudança do estado neurológico de maneira súbita, ele já vem em melhora e volta a cair o sensório, aumento da pressão arterial, reinício dos vômitos e sinais neurológicos focais, paralisia de nervos cranianos, alterações pupilares. Critérios de alta para esse paciente, que é quando que eu vou pensar em dar alta para o meu paciente. Quando tiver resolução da acidose, quando o paciente já estiver alerta, acordado, se alimentando por via oral, o paciente acordado, orientado, paciente já está fazendo uso da insulina dele
basal e bolos, NPH irregular de maneira contínua, subcutânea, certo? E depois de ter, no caso, principalmente da primodescompensação, mas também do paciente que já é diabético, que está internando, constantemente eu tenho que tentar corrigir fatores. Se é porque ele não está entendendo a receita, fazer medidas, meios de que ele possa entender, ver de onde que está o erro, tá? É porque a gente lida com a população, muitas das vezes, analfabeta, né? Às vezes não sabe ler, confunde frasco de insulina, não aplica direito. Então, às vezes, a gente tem que bolar medidas, pintar frasco, botar etiqueta, meios que o paciente, a gente possa tratar de maneira adequada e evitar que ele fique retornando ao serviço com cetoacidose, uma complicação grave, né? E que pode, inclusive, ter risco de vida. Então, a educação em diabetes ela é extremamente importante. A automonitorização, medida das glicemias constantemente, aquele paciente com diabetes tipo 1, ele deve ter a medida constante das glicemias, de preferência pré-prandial e pós-prandial. No mínimo, 4 vezes ao dia, principalmente antes das refeições, para que eu consiga fazer o controle adequado, certo? Fazer com que aquele paciente aprenda a aplicação e o manejo das insulinas, ensinar o armazenamento correto das insulinas. A insulina ela deve ser guardada em ambiente na geladeira, quando você tira somente para uso, bota na geladeira de novo. O local correto também não é interessante botar na porta da geladeira, em cima da gaveta de frutas, no ambiente onde não tem uma temperatura adequada, não pode ser no congelador, não pode ser ali perto do congelador. A temperatura ideal é ali na gaveta de frutas, em cima da gaveta de frutas. E mudança do estilo de vida, alimentação, atividade física, certo? E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Agradecer mais uma vez a vocês. Professora, muito obrigada, foi ótimo. E esse tema é tão importante. Esses dias a gente estava no ambulatório, pela liga, né, com a doutora Renata, e ela diagnosticou um caso de cetoacidose diabética numa menininha de 9 anos. Lá no PSF mesmo. PSF? Ótimo. Assim, realmente é aquele paciente que você... Ótimo não, né? Mas, assim, que bom que ela diagnosticou, né? Sim, o paciente deve ser encaminhado o mais rápido possível para o hospital. Às vezes eu pego, inclusive, no consultório, o paciente bem. Eu costumo sempre dizer para os meus alunos, engana muito a gente. Cansei de ver o paciente destruindo o consultório, a mãe às vezes nem quer ir para o hospital, porque vê a criança bem, quando chega, tá com acidose, o paciente está na UTI. A criança, ela se acostuma muito, ela se adapta muito. Então, às vezes, você não imagina que aquela criança que está destruindo o consultório está com uma gasometria com pH de 6,1. Meu Deus. É verdade, esse bilhete. Professora, muito obrigada, a aula foi excelente. A gente agradece do fundo do nosso coração pela sua disponibilidade, por essa aula excepcional. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a confiança e obrigada também pelo convite. Muito obrigada. Gente, eu vou liberar aqui entre